Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal. E essa foi a Cel com a canção O Ronco da Cuíca. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver aí, eu já estou com o meu Atom aberto. Isso significa que nós vamos falar de implementação, certo? Então, pessoal, a ideia aqui, se a gente tivesse lá presencialmente, né, na sala, seria uma aula bem prática mesmo, tá? Aula que eu ia falar pouco e ia ir com vocês aí de máquina em máquina ver o que vocês estão conseguindo fazer das coisas que eu for mostrando, né? Então, para a gente tentar aí replicar o mais próximo possível do que seria a aula presencial, eu vou então também não vou gravar muito tempo de vídeo, então essa semana vai ter um pouco menos aí de tempo de vídeo, eu acho, tá? Porque às vezes às vezes a gente acha que vai falar pouco e começa a falar, a hora que vai ver já falou pra caramba, né? Então, mas a ideia aqui não é esticar demais aqui na minha fala e e aí o que eu quero é que vocês tentem fazer essas coisas na casa de vocês, né, no computador de vocês. O código já está feito, né? Então eu quero que vocês rodem o código, os códigos, né? Porque são três códigos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então eu quero que vocês rodem os três códigos e aí vai dando uma brincada com esses códigos aí, tá bom? Tenta mudar alguma coisa, vê se você consegue, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro de tudo, tá bom. Antes de eu entrar no assunto aqui, né? Deixa só eu falar do. Primeiro, assim, eu queria falar dos vídeos, né? Que vocês mandaram lá no grupo. Então, agradeço quem mandou os vídeos. Gostei, assisti todos os vídeos e gostei lá de ver vocês falando tal as coisas. Eu ainda acho que tem mais aluno do que vídeo que mandaram lá, né? Enfim, eu gostaria que todos mandassem. Então, quem não mandou ainda, manda lá no grupo, tá bom? Do WhatsApp um vídeo falando lá qual que é o seu nome, o que que você faz, assim, o que que você faz se você trabalha, né? Ou se você está se dedicando integralmente aos estudos, se você é aluno da graduação, ou é aluno da pós, ou é aluno especial, enfim. E aí você vai falar também qual área da computação, ou quais áreas, né, da computação que você gosta mais, tá bom? Isso para a gente se conhecer, para eu saber aí qual é o perfil da turma também, e para vocês se conhecerem, tá bom? Então quem não mandou o vídeo lá ainda, por favor, vamos lá. É, Aí outra coisa também, os grupos, né? Então eu dei uma olhada aqui na planilha agora, aí eu ordenei a planilha, eu renumerei os grupos, tá? Para ficar na sequência certinho. Aí eu coloquei uma coluna aqui, ó, nome do grupo, tá bom? Então se vocês quiserem batizar o grupo aí, tá? Só para o grupo ter um nome aí, tá bom? Pode mexer aqui na planilha e batizar o grupo. Então depois confere aí para ver se está tudo certinho. Quase todo mundo aqui está com grupo já, né? Se tiver algum aluno que não está na planilha ainda, coloca o seu nome na planilha, tá bom? Mesmo que você for fazer sozinho, coloca o teu nome na planilha e coloca aqui, ó, eu estou no grupo 12, que sou só eu sozinho, mas coloca teu nome aí na planilha, tá bom? Então aqui ó, tem na planilha, né, tem quatro alunos que estão ainda sem grupo. Então eu sugiro que ou vocês formem um grupo, tá bom? Ou então, ó, eu vi que o grupo 9 tem dois alunos e o grupo 7 tem dois alunos. Então, os outros acho que estão tudo com quatro. Então, não, o grupo é isso mesmo. Então, de repente,
esses 4 alunos aqui, ó, tenta se encaixar nesses grupos que tem 2 alunos só, tá no grupo 9. Tem um e-mail aqui do pessoal, eu já pedi para pôr e-mail justamente para vocês conseguirem aí conversar. Então, ó, esses 4 alunos que estão sem grupo, tenta ver se vocês se encaixam nesses grupos aqui que ainda tem vaga, ou então forma aí um grupo, vocês 4, enfim. Tenta se mexer logo aí, porque eu gostaria que vocês já começassem a trabalhar em grupo. Apesar de que o que é obrigatório lá mesmo é você fazer o trabalho em grupo para entregar, né? Mas eu gostaria que vocês já fossem trabalhando em grupo ao longo do semestre, tá bom? Então, vocês vão tentar instalar as coisas aqui e vão trocar as figurinhas, né? Então, vocês vão falar lá, ah, eu consegui instalar tudo certinho, ah, eu não consegui, deu pau em tal lugar. E aí vocês já vão se ajudando para todo mundo ir acompanhando as coisas do curso, tá bom? Junto, beleza? Vocês já irem se entrosando também, tá bom? Agora, né? Pessoal, eu cometi um erro aqui de um copo d'água aqui rapidinho, mas eu volto logo. Bom, eu espero que eu não tenha nenhum imprevisto aqui, porque os meus filhos estão dormindo e tá no meio da madrugada aqui. Vou até falar mais baixo, acho que eu vou até fechar a porta do quarto deles aqui. Mas sei lá, se algum deles acordar aí no meio da noite, eu vou ter que parar aqui a aula. Mas tudo bem. Aí eu gravo outro vídeo para continuar. Então tá bom, vamos dar uma olhada nesses códigos aí. Então assim, né? Ah tá, antes dos códigos, tem mais um detalhe aqui, né? A instalação, né? Então, como eu tinha falado lá no finalzinho do vídeo anterior, né? Tem aqui os passos que vocês vão fazer aqui para instalar as coisas, né? Então, baixar e instalar o Gurobi é tranquilo, tá bom? Eu até mostrei lá no finalzinho do vídeo anterior, quem não viu, dá uma olhada lá, que eu cliquei, ó, o link tá aqui, ó. Mostrei lá os negócios da licença acadêmica e tal. Então, acho que é tranquilo baixar o Gurobi. Aí eu falei aqui, ó, configurar variável de ambiente, Gurobi Home, e incluir Gurobi Home no path, colocando a interrogação. Então, assim, até teve um aluno aí que me perguntou, é necessário mesmo fazer isso? Na verdade, eu não sei, tá, pessoal? Porque teve coisas que eu fiz e que depois eu, sabe, assim, eu fiz para ver se funcionava, não aí nem tudo que eu fiz eu acho que era necessário. Eu acredito que o Gurobi Home você vai ter que fazer, tá bom? Agora, incluir o Gurobi Home no Path, aí eu já não sei se é necessário ou não, mas isso aqui é muito, muito simples de fazer, né? Então, se você não, se você quiser, você vai tenta fazer o Gurobi Home e ver se dá certo. Se não der, você inclui o Gurobi Home no Path. Ou então você já tenta, já inclui as duas coisas aqui e já tenta lá, tá bom? Aí, ó, baixar o Julia, instalar o Julia, o Atom, depois o pacote aqui do Atom, né, que tem o Juno, é nesse link aqui, ó, tá bom? Aí nesse link ele vai explicar lá tudo certinho como que instala. Depois que você instalou tudo isso, é tranquilo, tá, pessoal? Não tem muito problema. Aí você vai abrir o Atom, né? Eu falo tudo isso assim, né? Esse pacote aqui, ó, Uber Juno, você vai instalar, você vai estar com o Atom aberto para instalar o Juno, né? Você vai ver os passos lá, como que faz, tal. Depois que você instalou o Juno, aí vai aparecer o Juno aqui, ó, tá bom? Que aí ele tem as opções do Julia, tá? Porque o Juno é o que faz o Julia funcionar dentro do Atom, tá bom? Teve um aluno também que comentou comigo sobre usar o Julia dentro do Eclipse, né? Só que depois ele disse que parece que não tem lá versões mais atualizadas, né?
Então ele estava tentando fazer, até tinha conseguido, mas depois ele viu que as versões não estavam atualizadas, que foi meio que descontinuado lá o negócio. Então, enfim, eu recomendo que vocês tentem fazer as coisas. Aliás, até também um outro aluno, eu estava conversando com outro aluno aqui agora, e foi o que eu falei para ele também. Eu falei assim, ó, tenta fazer as coisas igual eu estou mostrando aqui nos vídeos, porque aí fica mais fácil de eu, de repente, ajudar vocês se for necessário, né? Tá bom? Ou seja, você pode usar outros editores, você pode usar outras linguagens, se você quiser. Agora a questão é, se você tiver alguma dúvida, aí pode ser que eu não consiga te ajudar, tá bom? Beleza. Eu também, assim, pessoal, eu não programo em Julia, tá? Eu tô começando a programar em Julia agora. Então, mas enfim, acho que para quem tá fazendo essa disciplina aqui, não é alguém que, sabe, programa há, sei lá, pouco tempo e que, né, vai ter uma extrema dificuldade de fazer alguma coisa numa linguagem nova, tá? Então, eu espero que a linguagem não seja um problema para vocês, tá bom? É, a gente vai aprendendo junto aqui alguma coisa dessa linguagem. A gente não vai, né, aprender tudo da linguagem, a gente só vai aprender um pouquinho aqui necessário para fazer as coisas aqui dessa disciplina, tá bom? Eu espero que vocês vão ver aqui que o negócio é tranquilo, tá bom? Beleza. É, depois, né, que instalou tudo, aí você vai rodar esses comandos aqui e tal. Já expliquei isso aqui no vídeo anterior, né? Então vamos lá, ó. Eu vou começar o Julia aqui dentro do Atom, né? Aí, ó, uma coisa que vocês vão fazer é assim, ó. Clica aqui no File, aí aqui, ó, Add Project Folder. Você consegue rodar o teu código Julia sem fazer isso, mas eu vou pedir para vocês fazerem isso e vocês já vão entender por quê. Então, ó, o projeto que eu vou rodar primeiro é o do Hello World lá da programação inteira, que é o Binary Knapsack, tá bom? Então eu estou incluindo essa pasta aqui, ó, que é a pasta do projeto e que dentro dela tem a pasta do código-fonte e a pasta das instâncias que eu vou testar, tá bom? Então eu incluo a pasta do projeto, tá? Beleza. Agora eu vou iniciar o Júlio, tá aqui, ó. Pressione Enter para iniciar e startar o Júlio. Eu vou startar o Júlio e vamos esperar aqui, ó. Eu acho que como eu tô gravando o vídeo, aí fica um pouco mais pesado. A minha máquina, acho que ela não tá muito boa aí de processamento, não. Vamos esperar aí. Tá, enquanto ele vai startando Julia, eu já vou mostrando um pouco do código aqui, né? Então aqui, ó, os pacotes que a gente vai usar aqui, ó, o Jump. O Jump, ele é é a interface com o solver, tá bom? É uma interface genérica, né? Ela não é específica do Gurobi. Ela é uma interface para solvers de programação inteira, tá? Então o Jump é um dos pacotes que você vai instalar aqui, ó, tá? Então no seu caso aqui, ó, quando você rodar a primeira vez o Julia, você não vai ter esse pacote ainda, aí você vai ter que adicionar, tá bom? Só que o que que acontece? Quando você tenta rodar um programa Julia e não tem o pacote instalado, ele mesmo vai falar para você, ó, rode esse comando, ele vai imprimir para você, ó, faça isso aqui, ó, tá? Caso você tenha esquecido de fazer, beleza? Então você vai instalar esses dois pacotes aqui, o Jump e o Gurobi. Beleza, instalou os pacotes, às vezes pode ser que dê erro, né, na instalação. Então, o pacote do Gurobi mesmo, é, você primeiro tem que configurar aqui, ó, a variável de ambiente e tal, para ele conseguir instalar o pacote do Gurobi. Pelo menos aqui na minha máquina foi o que aconteceu. Eu estava tentando adicionar o pacote do Gurobi e ele dava pau na hora de instalar. Depois que eu arrumei aqui a variável de ambiente e tal, aí eu consegui rodar. Tá bom? E aí eu não me lembro se foi com o pacote do Gurobi que isso aconteceu, mas teve algum pacote aí que eu tive que
remover e depois instalar de novo. Então, se você tentou instalar uma vez, não deu certo, e aí não está dando certo, não está dando certo, remove o pacote e começa a instalação do zero, tá bom? Que às vezes deu algum pau lá que a gente não sabe o que é. Beleza, ó, começou o Julia aqui, ó. Agora o Julia está funcionando. Eu vou dar um comando aqui, ó. Eu vou chamar uma função do Julia, né? Que é o pwd. Aqui é uma, dentro do Julia é uma função, tá? Se fosse lá no terminal do Linux, isso aqui seria um comando, né? Então, ó, aí ele vai imprimir para mim, ó, qual é o diretório raiz que o Julia está rodando aqui, ó, no path, né? Aí eu só queria que vocês observassem isso aqui, ó. Por quê? Porque na hora de ler o arquivo de entrada, a gente vai ler do diretório relativo aqui, tá bom? Então ele começa, esse instâncias aqui, ó, é uma pasta que está abaixo dessa aqui, tá bom? Então você confere isso aqui, ó. Até fiz esse comentário aqui, ó, tá? Porque se isso tiver errado, vai dar esse erro aqui, ó, load error, blá 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 blá, tá bom? Aí se você não conseguir arrumar isso aqui, aí aqui, ó, você coloca o caminho completo do arquivo de entrada que você vai testar, tá bom? Assim, pelo menos da forma como eu consegui fazer para o Julia rodar aqui, ó, dentro da pasta certinho do meu projeto, é justamente fazer isso que eu pedi para vocês fazerem aqui no começo, que é adicionar o folder aqui do projeto, tá bom? Então, primeiro você adiciona o folder, aí você sobe o Julia, que aí ele vai subir a partir desse projeto aqui. Aí, quando você for rodar outro projeto, aí você roda ele a partir do folder de outro projeto, tá bom? Então sempre dá uma conferida aqui depois que você startar o Julia, né? Roda o comando só para ter certeza que ele está rodando no diretório correto, tá bom? Senão aqui não vai funcionar, a hora que você tentar abrir o arquivo não vai funcionar, tá bom? Vamos pro... deixa eu só fazer o seguinte aqui, deixa eu abrir os slides da aula anterior para a gente relembrar lá quais são os modelos, né, que a gente vai implementar agora. Tá indo aqui. Tô aproveitando para dar um bico aqui na minha água. Tá, então os slides aqui da aula anterior. Vamos ver aqui os modelos que a gente estava vendo, né? Então o primeiro, o Hello World lá da programação binária, que é o problema da mochila, né? Então o problema da mochila, relembrando aqui, ó, tem a capacidade da mochila, e aí para cada item eu tenho um valor e um peso. E aí qual é o problema, né? Eu tenho que escolher um subconjunto de itens para, digamos, colocar dentro da mochila, né? Então não pode ultrapassar a capacidade da mochila e eu quero maximizar a soma dos pesos, tá bom? Você entrou lá, você é um assaltante, né? Entrou com a mochila. Geralmente é a história que o pessoal conta, né? Quando vai falar desse problema. É um assaltante que entrou num lugar e ele quer pegar lá, vai roubar os objetos de valor e aí ele quer que caiba dentro da mochila dele, né? E aí, só que aí no caso a mochila dele, a gente está olhando para o peso, não para espaço, né? Da mochila. É, beleza, então não pode estourar o peso, não pode ultrapassar o peso e quero maximizar o, o meu ganho, né? O meu valor na função objetivo. Então o modelo é bem simples, né? É um somatório, então lembra que assim, né? Primeira coisa, a gente define as variáveis, né? No caso aqui a gente definiu variáveis binárias, né? Com essa interpretação de que xi igual a 1 significa que o item i foi colocado na mochila. Caso contrário, xi é zero. E aí vai ter um xi desse associado a cada item i, né? Então, eu quero maximizar essa somatória aqui, que é o valor do item vezes essa variável que vai indicar se o item tal não está na mochila. Então, eu só vou somar esse VI aqui
caso esse item I esteja na mochila, tá bom? Então essa função vai dar justamente o valor dos itens que eu escolhi. Esse somatório só estou trocando V por P, né? Então ele vai dar o peso dos itens que eu escolhi. E isso não pode ser maior do que a capacidade da mochila. Então tem que ser menor ou igual à capacidade da mochila. É só uma restrição, né? Então assim, modelo bem basicão mesmo. Hello World da programação inteira. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso no Julia, tá bom? Então eu vou explicar o código aqui desde o do começo, né? Então a primeira coisa, os pacotes que eu tenho que colocar, ó, using, isso aqui lá no C++ é assim, né? Para quem já programa em C++ tem esse use. Ah, não, mas o using do C++ não é bem, acho que o using de lá não sei se é o mesmo using, acho que não é. Não é o mesmo using. Lá, porque lá tem um include, né? Aqui é como se fosse um include lá do C++, ou um import do Java, né? Aí, beleza, os dois pacotes aqui. Eu tenho, ó, olha que bonitinho, isso aqui é um negócio legal do Julia. E aí você vai ter que estar rodando num editor que dá suporte para isso, né? Que é assim, por exemplo, se eu quiser dar um nome para uma variável de phi, por exemplo, cadê o phi ele não fez? Uai. Ah, tá. Então calma aí. Ele não achou o fi? Ah, tava aqui. Eu não tinha visto. Ó, tá vendo? Ó? Então, assim, isso é uma coisa, digamos, uma frescurinha, mas que quem é matemático, quem é físico, adora essas coisas, porque a gente às vezes usa uma fórmula lá, às vezes a gente está implementando um código que vem de um artigo, aí lá o cara faz φ dividido por lambda e não sei o que lá. Aí, quando a gente vai programar isso, fica feio, né? Você falar lambda mais alfa, né? E tudo isso é dividido por θ, né? Fica feio, né? Aí aqui no Julia, ó, ele deixa você... Uai, o lambda, cadê o lambda? Cadê o lambda? E não achou o lambda. Ou eu escrevi errado. Aqui, lambda, opa. Ah, eu é que tô ruim aqui, né? Lambda, tá vendo? Ó? Mais alfa dividido por θ. Tá vendo? Ó? Fica muito mais bonitinho, né? Então, no Julia dá para fazer isso aqui. Beleza, aí eu tenho esse epsilon aqui que eu defini arbitrariamente, tá? Que é um valor muito pequeno aí para mim, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender aonde que eu vou usar esse epsilon aí. Beleza. Aí, ó, a função que lê os dados de entrada, né? Então, quando a gente vai declarar uma função, tá, no Julia, aí você escreve aí function, o nome da função, os parâmetros. E aí tem um end aqui, ó, que seria o fecha chave, né? Então você não tem nada para abrir chave e aí tem o end aqui, né? No lugar do fecha chave, beleza? No Julia você não precisa dizer o tipo dos parâmetros, tá bom? Então esse nome do arquivo é uma string, tá? Mas eu não preciso dizer isso aqui, tá? A própria linguagem ele vai dar conta de ver esse tipo aí. Ela não é uma linguagem fortemente tipada, né? Que você tem que colocar o tipo em tudo, né? Ele até te dá a opção de colocar, mas você não é obrigado a fazer. E, enfim, eu também não vou ficar explicando aqui também um monte de detalhe do Julia, até porque eu não sei também, né? Tá bom? Mas tem algumas coisas que eu já li e tal, mas eu não vou ficar também falando muito, tá bom? A ideia também devagarzinho a gente vai aprendendo, tá bom? Então, esse nome do arquivo é uma string, tá bom? No final das contas, isso aqui vai ser uma string. Qual que é o formato do arquivo? Eu documentei aqui na função, tá? O formato do arquivo de entrada. Então ele vai ter um número aqui, que é a capacidade da mochila, depois pula uma linha, vai ter outro número, que é o número de itens da mochila, aí depois pula uma linha, vai ter os valores dos itens separados por espaço, depois pula a linha de novo, os pesos dos itens separados por espaço, tá bom? Então vamos ver aqui, ó,
códigos, binary knapsack, instâncias. Vamos abrir uma instância aqui para a gente ver. O meu computador ele fica bem mais lento quando está gravando o vídeo. Aqui, ó, tá vendo? Então, ó, 12 é a capacidade da mochila, 5 é o número de itens. Depois vai ter os 5 valores dos itens e depois os 5 pesos dos itens, tá bom? Uma coisa que eu não disse aqui, é tudo inteiro, tá? Eu, na verdade, até acho que se você colocar algum número quebrado, vai funcionar. Eu acho que eu estava pensando em colocar isso como inteiro, mas agora eu nem sei dizer. Talvez, se você colocar um número, tipo, como se fosse um float, né? Vai funcionar. Mas assim, ó, eu recomendo, tá, pessoal, que pelo menos por enquanto, tá, eu tô pensando sempre tudo inteiro, tá, para fazer tudo do jeito mais simples possível aí, tá bom? Beleza, então agora nessa função, conhecendo lá o formato do arquivo, a gente vai ler, né, nesse formato. Beleza. Linha do arquivo agora é um vetor, tá? Então aqui é como se eu estivesse lá iniciando um vetor, só que aqui é um vetor que ele cresce dinamicamente, né? Ele não é um vetor de tamanho fixo, tá bom? Então com essa declaração aqui eu criei como se fosse um vector, um vector lá do Java, né? Que é aquele vetor que você não precisa ter um tamanho fixo, né? Então esse vetor que não tem tamanho fixo. Aí eu chamo essa função aqui, ó, open, tá? E aí, se não conseguir abrir o arquivo, vai dar erro lá tal. Se ele conseguir, né, abrir, aí ele vai executar essa linha aqui, ó. Beleza. Read lines, né? Ele vai ler todas as linhas do arquivo numa talagada só, e aí cada linha vai estar numa posição desse arquivo, tá bom? Então, cadê aqui? Ó, é como se ele montasse um vetor que na primeira posição tem o 12, na segunda tem o 15, na terceira tem esse texto aqui, ó, tá? Como se fosse isso aqui, ó, tá? É um texto, né? Todo esse texto aqui na terceira posição e todo esse texto na quarta posição, beleza? Beleza, agora eu vou ter que converter, né, esse texto para inteiro. Aí eu vou usar essa função parse aqui, tá bom? Então parse, aí eu passo qual é o tipo que eu quero parsear, tá bom? Que é o inteiro, então não vai funcionar, né? Lembra que eu tinha falado, talvez se você colocar aqui sei lá, 30,5 vai funcionar, tal. Não vai, tá bom? Não vai funcionar porque eu estou fazendo parse int aqui, ó, tá bom? Então eu fiz aqui o parse da capacidade da mochila. Veja que ó, o vetor no Julia ele começa indexado do 1, tá? Que a maioria das linguagens aí que a gente usa, né, C, Java, essas linguagens assim, começa do 0, a indexação do vetor, né? Aqui a indexação começa do 1, tá bom? Depois eu faço o parse aqui. Ó, e é importante que o formato tem que ser exatamente esse, tá? Você não pode colocar o 5 e o 12 aqui na mesma linha, tá? Porque eu estou usando do jeito que eu estou lendo aqui, para mim é importante que as coisas estejam justamente separadas nas linhas aqui, como eu estou mostrando aqui, tá bom? Que aí aqui, ó, eu tô fazendo o parse da primeira linha, o parse da segunda linha toda, né, de uma vez. Aí aqui, ó, eu tô usando essa função split, que aí o split, ele vai pegar o conteúdo dessa linha aqui, ó, e vai quebrar, né, esse split vai fazer cada número aqui aparecer numa string separada, tá bom? Aí eu vou fazer o parse em cada trecho desse da string. No Julia, quando a gente tem esse ponto aqui, ó, é uma aplicação daquela função em cada elemento do vetor. Então, tipo, o que está acontecendo aqui, ó? O split, ele devolve para mim um vetor, né? Então, eu dei para o linha arg na posição 3,
ele é uma string lá, né, cheia de número aqui, separado por espaço, né? Quando eu fiz o split, o split vai me devolver um vetor com 5 strings, tá? Então ele vai me dar um vetor de 5 posições, cada uma delas contendo a string desses números aqui, tá? Que eu vou precisar converter para inteiro, tá? Porque assim, não é porque eu não tenho que declarar o tipo, né? O que você vê que eu não estou declarando aqui o tipo desses, né? Ó, por exemplo, capacidade da mochila. Eu não estou declarando que isso aqui é um inteiro. Só que se eu não fizer o parse, então ele vai achar que é uma string, tá bom? Então, em algum momento aqui eu preciso, né, me preocupar com qual é o tipo do dado que eu estou usando, né? Então aqui no caso, aqui nesse código, é nessa hora aqui de fazer o parse que eu estou dizendo aí qual tipo de dado que eu vou usar. Então, então quando eu fiz o split me devolveu um vetor com as 5 posições sendo string, cada uma delas. E aí eu vou fazer o parse de cada uma delas para inteiro. Então esse parse é como se eu estivesse fazendo um for para fazer um parse de cada posição, que isso vai me gerar um vetor de inteiros agora, não um vetor de strings, tá bom? E aí o Julia, ele tem essa facilidade aqui, ó. Esse ponto é aplicar a função em cada elemento de um vetor, tá bom? É uma operação em vetor, né? Então quando você quer, sabe quando você vai em álgebra linear lá, você vai multiplicar um vetor por um escalar, né? Aí você aplica essa operação em cada posição do vetor, né? Então aqui é a mesma coisa, eu estou fazendo um parse aplicado a cada posição do vetor, tá bom? Então isso vai me devolver um vetor de inteiros, beleza? Então o valor item aqui vai ser um vetor de inteiros. E aí a mesma coisa para o peso, tá bom? Então lemos a entrada. Aí agora a gente vai devolver essa função aqui, ó. Eu não preciso dizer, né, aqui ó, o que essa função devolve, tá bom? Tipo no Java, no C, você teria que dizer que isso aqui devolve um inteiro, isso aqui devolve não sei o que. Aqui eu não preciso dizer o que devolve, tá bom? E eu posso devolver várias coisas, eu não vou devolver uma coisa só, eu estou devolvendo 4 coisas aqui. Eu estou devolvendo a capacidade da mochila, o número de itens, o vetor, né, de valor de itens e o vetor dos pesos dos itens, tá bom? Então isso é separado por vírgula, né? Então isso aqui é legal, eu posso devolver várias coisas. Aí a linguagem, o que ela faz é embalar tudo isso dentro de um vetor, né? Porque, ou seja, no Java eu também conseguiria fazer isso, né? Se eu quisesse devolver essas 4 coisas aqui dentro de um vetor, né? Eu teria que criar um vetor de object e aí na primeira posição eu colocaria a capacidade da mochila, na outra o número de itens, na outra o vetor dos valores e na outra o peso dos itens. Certo? Mas eu teria que escrever muito mais, né? Então você está vendo que vocês estão vendo, né? Como que a gente está economizando o código aqui, ó. Se fosse no Java ter throws, não sei o que lá, de exception da abertura do arquivo, aqui esse negócio de operador aplicado a vetor, a função, né, aplicada ao vetor, isso aqui não tem no Java, você ia ter que fazer um for, aplicar, então essa linha aqui, ó, já ia se desmembrar em 3 ou 4 linhas, essa aqui também, tá bom? Isso aqui, ó, você ia ter que dar new no vetor, depois você ia ter que pegar cada item desse, jogar numa posição, enfim, você ia triplicar o tamanho dessa função aqui, se fosse no Java, tá bom? Então é isso. Beleza. Agora, eu disse que eu ia mostrar de cima para baixo, né? Eu vou dar uma pulada aqui, ó. Porque assim, ó, quando a gente for executar isso aqui, a gente vai dar um play aqui, ó, vai selecionar o arquivo e vai dar um play aqui, né? E aí quando eu dou um play aqui, né, num arquivo, o que ele vai executar, né? No caso, no Julia, não tem aquela coisa de main, tá bom? O main sim, ele vai executar o código que está aqui, só que o que é função, ele só vai chamar se você chamar aqui, tá bom? Então, ele vai ver isso aqui, ó, no fundo, o que vai acontecer, ó, falando especificamente desse código aqui. Ele vai atribuir esse valor aqui para o epsilon.
Aí ele vai ver aqui a declaração de função, ele vai pular, declaração de função, vai pular. Aí chegou aqui, ó, executa teste. Então ele vai chamar essa função, tá bom? Então é como se o meu método main, ou a minha função main, aí dependendo da linguagem, se é orientado a objetos, é método, né? Se não é função. Então é como se o meu main fosse isso aqui, ó, ele está chamando essa função aqui, executa teste, tá bom? Então, então é isso. É, aí, tá bom? Então é só uma coisa que também para vocês terem essa atenção especial que aqui eu então poderia, sei lá, colocar ó, A igual a 5, B é igual a 3, print ln A mais B, né? E aí poderia não rodar isso aqui, ó. Vamos rodar esse código aqui agora. Acho que é a primeira vez que está rodando aqui está um pouco lento. Vamos ver. O jeito que o Julia funciona também, que você está vendo aqui que eu não estou compilando nada, né? Ele tem um jeito aí de meio que compilar o código e dependendo na hora de executar, ele vai recompilar ou não vai, dependendo aí se você atualizou as coisas ou não. Ele tem um jeito de fazer isso. Eu também não entendo direito como funciona, que eu acho que ele deve compilar função por função. Eu nem entendo como direito como isso funciona, tá? Depois eu vou estudar isso melhor para falar, mas enfim. É, se você tiver algum problema aqui de achar que precisa recompilar e não está recompilando, aí você derruba o Julia e começa o Julia de novo, tá bom? Eu acabei, isso acabou acontecendo comigo também. Eu achava que parecia que o Julia não estava entendendo o que eu queria. Ó, ele não, na verdade, ó, aqui pelo menos parece que não está rolando o que eu quero aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ó, eu já não entendi aqui o que aconteceu. Por que que ele não deixou, por que que ele não mostrou o meu print ln ali, ó. Mas pelo menos ele está rodando aqui o código, o outro aqui. Beleza. Deixa eu tentar aqui de novo. Tá, agora ele imprimiu o 8 aqui, tá vendo? Deixa eu comentar isso aqui. Tá bom, agora foi, né, ó. Ele imprimiu o 8 aqui, ó, tá vendo? Eu vou rodar de novo, ó. Beleza, imprimiu o 8, certo? Então, ou seja, o que é o main aqui do Julia? É o código que ele encontrar aqui, né? Assim, pulando as funções aqui, né? Então eu posso, tipo, codar coisas aqui, ó. Então eu declarei uma variável, chamei o print ln, aí agora eu posso chamar isso aqui, posso escrever um monte de coisa. Aí, assim, na minha concepção, né, pessoal, o que que eu acho que, tipo, é razoável? É você não ficar escrevendo um monte de código fora das funções, né? Então escreve os teus códigos todos dentro de alguma função e aí você só chama alguma coisa se você, né? Se porque depois você pode fazer módulos, né? Enfim, aí às vezes dentro daquele módulo você só vai ter funções, você não vai tipo chamar a função ali dentro daquele módulo. Mas pelo menos agora, né? Que é no começo da disciplina, então as coisas que a gente vai fazer são coisas pequenas que cabem tudo dentro de um mesmo arquivo, tal. Então faz isso, faz as funções, tal, coloca os teus códigos tudo dentro de função e aí você chama a tua função entre aspas aí a tua função main, né? Então no meu caso, a minha função main aqui entre aspas, tá? É essa aqui, ó, executa teste. Beleza? Tá bom. Aí o que que faz a minha função executa teste? Então eu estou falando ó, qual é a instância que eu quero resolver,
tá bom? Então ela está na pasta instâncias, aí eu vou resolver a instância 1, tá? Se você quiser mudar, depois você aqui na pasta mesmo eu coloquei 5 instâncias, mas eu nem sei se essas 5 instâncias elas não são a cópia da instância 1, né? Eu fiz para os outros projetos, lá acho que eu fiz isso. Eu copiei a mesma instância 5 vezes. Era só para mostrar que a ideia era que vocês brincassem com algumas instâncias diferentes, tá bom? E aí você vai lá e coloca aqui, né? Quando você quiser rodar a instância 2, aí você põe a instância 2 aqui, tá bom? E assim por diante. Se você quiser ler isso aqui como argumento, acho que é arg, ou é args, tá? É args, pegar args na posição 0. Eu vou imprimir, ó, só para vocês verem aqui, ó. Então, print ln. Ah, tá, mas tá. O args, aqui o args não vai funcionar. É porque eu estou rodando dentro do Atom, né? Se eu fosse rodar fora, aí na hora de eu rodar o programa, eu conseguiria passar argumentos para ele, igual a gente faz nas outras linguagens, né? Tem a mesma coisa também quando, sei lá, você está no Java, aí lá no Eclipse, se você quiser passar argumentos para o programa, você vai ter que configurar isso em algum lugar lá no editor, tá bom? Aqui eu não sei, tem também, eu já vi que tem em algum lugar, dá para configurar isso, mas eu não vou fazer. É que eu ia pedir para, de repente, o usuário digitar aqui na tela, né, qual é a instância como argumento. Mas como argumento, você pode ler também, né? Pode ler igual você leu aqui, né? Se bem que, não, tá, é que esse readline aqui eu fiz do arquivo, né? Mas o readline acho que ele vai funcionar se eu não colocar o arquivo aqui. Dá para fazer um readline deixa quieto, eu tô falando um monte de coisa aqui desconexa, né? Enfim, se você quiser, você vê lá como que você faz para fazer um readline pegando da tela aqui, para você saber qual é o arquivo que você quer executar, tá bom? Eu não fiz isso, eu deixei desse jeito aqui. Beleza. Aí eu tenho a string aqui do arquivo que eu quero ler, aí eu chamo lá aquela função ler_dados de entrada, que a gente já viu como é, e aí ela vai me devolver os dados de entrada. Aí lembra que os dados de entrada tem 4 coisas, né? Que aí ele vai me empacotar essas 4 coisas dentro de um vetor, né? E aí eu vou chamar esse vetor aqui de dados entrada. E aí eu vou chamar a minha função lá, resolve binary knapsack. Tá? A minha função, ó, aí a gente só precisa ver a ordem dos parâmetros. Ela recebe, eu coloquei na mesma ordem, né, para ficar fácil. Então tá lá, capacidade da mochila, número de itens, valor do item, peso do item. Então, na hora de chamar, eu não posso, tipo, seria ótimo se eu pudesse fazer isso aqui, né, ó, né? Chamar a função lá com os dados de entrada, mas não é assim que funciona, né? Pelo menos do jeito que eu fiz aqui, eu vou ter que colocar aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá bom? Então, cada uma dessas é um parâmetro diferente. Beleza. Agora vamos ver a parte que interessa mesmo, né? Que é a parte do modelo, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, criar um modelo, tá bom? Então, é aqui, ó, isso aqui é um construtor, né? O construtor desse objeto modelo aqui. Deixa eu tomar uma água. Então, para quem programa em Java, aqui é como se estivesse dando new, tá? Mas não tem new aqui. Beleza. Aí, ó, esse model aqui, ele é do jump, tá? O jump. O jump, ele funciona com... Lembra que eu falei para vocês, o jump é uma interface para os solvers, né? Então, isso é uma mão na roda, tá, pessoal? Eu vou falar para vocês que é uma baita mão na roda, porque se você fosse fazer, assim como eu tenho feito já há bastante tempo que eu trabalho assim, que é assim, se eu estou trabalhando em Java, por exemplo, aí eu estou usando o Gurobi, aí eu vou usar a biblioteca do Gurobi em Java. Aí depois eu quero escolher, vou usar o mesmo código com outro solver, por exemplo, o Cplex, né?
Aí eu vou usar a biblioteca do Simplex em Java, é outro código, muda tudo, entendeu? Então, se você é uma decisão que você meio que tem que tomar a priori no teu projeto, né? Você vai falar qual solver que eu vou usar. E aí você começa o teu projeto usando as bibliotecas daquele solver. É, aqui, no caso, tendo essa interface padrão, mudar o solver, eu só vou mudar essa linha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho um código que eu estou usando o Cplex, né? Só vai mudar essa linha aqui, ó. Na hora de construir o modelo, em vez de eu construir com o Gurobi Optimizer, eu vou construir com o Cplex Optimizer, tá bom? O resto vai ficar tudo igual, porque eu estou usando esse jump aí, tá bom? Aqui é uma interface padrão para os solvers, beleza? Lá no Java até tem uma interface padrão também, mas ela é meio alguém fez assim, é um negócio que também ficou descontinuado, né? Não está atualizado e tal, então, enfim, é um negócio que meio que não vingou, né? Tá bom? Então, primeira coisa, cria o modelo. Beleza. Agora eu vou criar as variáveis, tá bom? Então lembra lá que a gente tinha que criar uma variável para cada item. Aí o que que a gente vai fazer aqui para ficar fácil, né? Então aqui é o jeito que eu escolhi de fazer e que eu acho que vai ser meio que sempre assim, né? A gente vai usar um dicionário para a gente guardar a referência do. Porque a variável vai ser um objeto, né? Eu estou falando objeto aqui, pessoal, mas ó, o Julia ele não é um. Eu nem sei dizer, tá? Eu acho que o Julia não é uma linguagem orientada a objetos. Eu posso estar enganado, tá? Que eu não conheço muito do Julia. Mas eu acredito que o Julia não é uma linguagem orientada a objetos. Mas então eu estou chamando de objeto aqui, sei lá qual seria o nome mais adequado. É, então a variável ela é um objeto, né, que eu vou criar, né? E aí só que eu preciso ter a referência desse objeto. Então eu vou usar um mapa, né? Vocês sabem mapa como que funciona, né? Chave e valor, né? Então na posição i, para chave i, qual vai ser o valor lá no dicionário? Vai ser o objeto da variável xi, beleza? Então o X aqui ele é um dicionário, tá? E aí depois a gente vai ver como assim, é muito fácil usar esses dicionários do Julia, tá bom? Porque aqui no caso eu estou indexando ele por um número, né? Depois em outros modelos eu vou indexar isso aqui por um par de números. Eu posso, assim, é bem fácil fazer a indexação no dicionário, tá bom? É, então beleza, aí quando você der a chave e aí você vai, né, você pode guardar qualquer objeto aqui naquela chave e depois, mesma coisa, para você recuperar o objeto, basta você acessar o dicionário com aquela chave, tá bom? Aí depois, olhando no código, você nem sente a diferença, você nem sabe que esse xi aqui é um dicionário ou se é um vetor, né? Para você, olhando só aqui, você nem vai saber, tá bom? Então é muito fácil de usar, beleza? Mas lembrando que assim, né, o dicionário ele é um mapa, então o mapa, é, o tempo amortizado, agora só sendo um pouco chato aqui com a questão de análise de algoritmos, né? Porque um vetor, o acesso ao vetor é O de 1, né? É tempo constante. No mapa, o tempo esperado é O de 1, tá? Para quem já estudou hash table, né? Tabelas de hash, né? O tempo esperado é O de 1, mas isso é cálculo que assim, não é garantido que é O de 1, né? Assim, é esperado, né? Mas o esperado digamos, é quase que garantido. Na prática, vamos dizer que é garantido. Beleza? Então ele é rápido, tá bom? Porque às vezes também é bom a gente saber, viu, pessoal, a complexidade das coisas que a gente usa no nosso código, tá bom? Eu já peguei aí aluno que programava em Python lá na disciplina de desafios de programação e que o cara tava tomando time limit lá no, no problema que ele tava tentando resolver, né? E aí eu fui lá ver, eu não conheço Python, né? Mas aí eu fui perguntar pro cara, ó, como que funciona isso aqui? Aí eu, sabe, o cara ficou assim, meio tal, a gente deu uma gugada lá e viu que o negócio não era tão simples do jeito que ele estava imaginando.
né? Então acabou que um código lá dele que era para ser linear ficou quadrático. Por isso sem ele perceber, sem ele se dar conta disso. Então, sempre que você for usar alguma coisa, saiba pelo menos a complexidade daquilo, né? Você não precisa saber como aquilo está implementado, mas dá uma lida na documentação, vê qual é a complexidade daquela operação, tá bom? Então, dicionário o tempo esperado de acesso é constante. Então você pode considerar que isso aqui é rápido pra caramba, tá bom? Tempo constante, como se estivesse acessando uma posição de um vetor. Beleza. Aí aqui, ó, como que é o for do Julia, né? Ó, então, para cada i, esse i aqui, o escopo dele é dentro desse for, né? Ele está sendo declarado aqui. É in nesse intervalo, ó, que começa de 1, 2 pontos, vai até número de itens, tá bom? Então, for de 1 até número de itens, beleza? É inclusive, né? Inclusive. Então, o i vai valer 1, depois o i 2, depois 3, aí na última iteração o i vai valer o número de itens e ele ainda vai entrar aqui dentro do for, tá bom? Então, não é menor do que, né? Não é tipo acho que vocês entenderam, né? O intervalo é inclusive, os dois aí. Beleza. Aí aqui, ó, arroba variable, ele vai criar a variável, incluindo essa variável dentro do modelo, tá bom? Então isso aqui é uma macro, tá? Eu também não estou acostumado a mexer com macro. Eu estava até lendo aqui, ó, a documentação, tá bom? Quem quiser entender isso aqui, ó, pessoal, o link é esse aqui, ó. Tá? Metaprogramming, lá na documentação do Julia, ele vai explicar aqui o que é essa macro, né? Porque a macro ela parece um pouco com função, mas ela não é bem uma função, ela tem uma diferença aí, e aí vocês vão entender. Eu estava tentando entender isso aqui, porque ele fala de programação Lisp, né? Eu não programo em Lisp, então então falar que é igual Lisp para mim não ajuda muito, né? Eu não programo em Lisp. Tá bom? Então isso aqui é uma macro, beleza? Tá bom, isso aqui então vai criar a variável, incluindo essa variável no modelo, e aí a gente vai guardar a referência dela aqui no mapa, tá bom? Aí, ó, eu tô dizendo aqui, ó, binary igual a true, né? Que assim, essa variável que eu tô criando, ela é binária, beleza? Tem assim, pessoal, nem tudo que você está lendo aqui também você precisa entender exatamente como funciona, tá? Pelo menos assim, saiba que, meu, isso aqui está criando uma variável binária, tá? Ponto. Por que que é binary igual a true? Ah, deixa quieto, vamos passar adiante. Beleza. Agora eu vou incluir a restrição, né? Que esse modelo só tem uma restrição. Então, para criar a restrição, eu vou criar primeiro essa expressão aqui, ó. Tá? Então, eu estou chamando esse construtor aqui, que cria uma expressão, tá? Vazia no começo. Ah, eu falei restrição, mas ainda é a função objetivo. É porque essa mesma expressão é a que eu uso também tanto nas restrições como na função objetivo, tá bom? E isso aqui não é uma coisa que você pode reaproveitar, tá? Então você criou a expressão para a função objetivo, depois você vai incluir uma restrição, você cria outra, tá? Não vai reaproveitar o objeto que veio lá do outro, que não vai dar certo. Beleza. Aí, na hora de eu criar a expressão, né? É um somatório, né? Então, de novo, estou fazendo um for aqui de 1 até o número de itens. Aí, lá no Julia, quando a função ela tem a exclamação, é uma função que ela vai alterar o parâmetro aqui, né? No caso, esse soma valores itens, ele vai ser alterado, tá bom? Então, isso aí é um padrão da linguagem, tá? Que toda função que tem o... Eu não sei se isso é obrigatório, tá? Porque é igual no Java, né? O Java, ele tem umas convenções que elas não são obrigatórias, né? Então, só que o cara que é um bom programador, ele vai usar a convenção correta da linguagem que ele está usando, tá? Então, no caso Julia, eu acho que isso é só uma convenção, eu acho, tá? Posso estar enganado.
que então função que termina com exclamação é a função que altera os parâmetros, tá? Pode alterar alguns parâmetros. Isso é importante o cara que chama a função ele saber, né? Que ele às vezes ele passou um valor lá e esse valor vai mudar. Então aqui no caso, essa função ela vai alterar aqui a expressão, né? Porque eu vou construir a expressão dentro desse for. Aí, ó, o que que ela vai fazer aqui, ó? Lembra que a nossa função aqui, ó, ela vai ser composta desses termos aqui, né? Que é o VI multiplicado pelo XI, né? Isso é cada termo do somatório aqui. Então, ó, o termo do somatório, VI vezes o XI. Aqui, essa expressão ela já é uma expressão linear dessas, que é uma constante vezes uma variável, tá bom? Então, quando você chamar aqui a expressão, você vai ter que passar para ele uma constante e uma variável lá, tá bom? Que você criou lá, beleza? A constante aqui não é constante no sentido de que, por exemplo, esse epsilon aqui é uma constante no meu programa, né? É constante aqui no caso é um número, né? Então, se você olhar para um modelo montado, isso aqui é um coeficiente, né? É o coeficiente que está multiplicando a variável, tá bom? Então aqui você vai passar esse coeficiente, acho que é um nome melhor, em vez de falar constante. É o coeficiente, né, que é um número que vai multiplicar o xi, beleza? Então eu vou fazer isso para cada termo do somatório. Então ele está incluindo esse vi vezes xi lá no meu somatório, beleza? Aí, outra macro aqui agora para adicionar essa expressão aí como função objetivo, né? Porque até agora você só montou a expressão, você não adicionou ela no modelo, tá bom? Então eu vou adicionar ela no modelo como função objetivo. Então eu uso essa macro aqui, ó, objective, passo como parâmetro modelo, aí se for maximização eu vou escrever max, se for minimização eu vou escrever min, e aí eu coloco aqui a expressão que eu montei, tá bom? Então, montamos aqui a função objetivo. Agora vamos colocar a restrição, né? Que esse é um problema que tem uma restrição só. Então, a mesma coisa, ó, crio a expressão e aí eu vou montar os termo a termo lá, que no caso é pi vezes xi. Então, dentro do for lá, eu adiciono nessa expressão aqui o coeficiente aqui vezes a variável, peso vezes o peso do i, né, vezes o xi. Faço isso para todo mundo. Aí eu adiciono essa restrição agora no modelo. Então, a macro que eu vou chamar agora é @constraint. Aí passo lá o modelo, e aí essa restrição vai ser de menor ou igual, né? Então, é somatório, que é a expressão que a gente montou, menor ou igual à capacidade da mochila. Então, a expressão que a gente montou, menor ou igual à capacidade da mochila, tá bom? Em programação linear, né, não tem menor estrito, tá? Só tem menor ou igual, tá? Então, aqui a gente poderia colocar maior ou igual, tá? Menor igual, igual, né? Agora, menor estrito não, tá bom? Nem maior estrito, beleza? Aqui também você poderia colocar menor ou igual. Ah, aqui não, aqui já é. Não, tá. Eu ia falar um negócio aqui, mas já é o que eu queria. Beleza, aí aqui o modelo está montado, né? Colocamos a função objetivo, colocamos a restrição. Aí agora vamos resolver, ó. Então, optimize. Tem a exclamação aqui, porque quando eu otimizo, ele vai alterar o modelo, né? Ele faz modificações dentro desse objeto do modelo aí, tá bom? Aí ele vai resolver, né? Aí aqui, ó, todos esses logs aqui, ó, são os logs do Gurobi, tá? Ele que tá falando, ó, academic license, papapá, papapá. Depois ele vai logando um monte de coisa aqui, ó, papapá, papapá, pré-solve, blá, 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 blá. Terminou de executar, blá, 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 blá. Beleza? Aí depois que ele terminou, eu vou imprimir a solução. O ideal aqui, pessoal, era eu checar o status, tá? Porque quando você roda o modelo,
pode ser que ele não conseguiu resolver, né? Porque, sei lá, porque você errou lá, o negócio é inviável, né? Enfim, nem sempre isso aqui vai resultar numa solução ótima, né? Então eu não coloquei o if, não chequei o status, eu deveria ter checado, tá bom? Vou até colocar um comentário aqui, ó, checar status. Pois eu vou ter que olhar isso aí e melhorar isso aqui. Vou colocar um if. Acho que na versão que eu colocar do código lá no e-disciplinas, eu provavelmente já vou tentar colocar com essa checagem aí, tá bom? Ver o status lá. Aí o status tem que estar ótimo, né? Então se o status está lá, resolveu, tal solução ótima encontrada, aí beleza. Se não, eu imprimo uma mensagem de erro aí, ó, não resolveu o modelo e faço o log lá, sei lá. Beleza. E aí agora eu estou chamando esse imprime solução, que é o que está imprimindo esse negócio em amarelo, tá bom? Eu coloquei amarelo aqui justamente para ficar bem claro aqui o que o nosso código está imprimindo, tá bom? Aí o que vai fazer lá o imprime? Aqui, ó. Eu estou somando lá o total, o peso total e o valor total dos itens escolhidos, né? Estou chamando lá um print ln para pular uma linha, né? Para começar pulando uma linha. E aí eu printo lá em amarelo, itens escolhidos, dois pontos. Aí eu vou lá para cada item, então de novo, um for aqui para cada item. Aí como que eu vejo o valor da variável lá na minha solução, né? Eu vou chamar essa função aqui, ó, value, tá? Essa função ela é do jump, tá? Uma função do jump. E isso é uma coisa também que assim, né? É, esse é o problema. Até eu estava conversando isso com um aluno aí também, que eu estava falando para ele que eu gosto do Java, porque no Java fica bem claro, assim, a gente escreve bastante, mas fica bem claro também o que está acontecendo. Aqui, ó, a gente vê, a gente não sabe da onde que é essa função, né? Da onde que é essa função value aqui? Essa função ela é do jump, tá? Se fosse no Java, provavelmente eu ia ter que ter um objeto aqui, né? Uma referência do jump aqui, ia colocar jump.value, né? Enfim, então essa função aí eu passo para ela variável e aí ela vai me devolver o valor dessa variável lá na solução ótima que eu encontrei, que o solver encontrou, né? Aí se for esse valor, aí eu vou imprimir, né? Ele escolheu esse item. Aí, pessoal, lembra que assim, ó, o valor da variável, se bem que putz, aqui eu acho que eu dei uma vacilada, porque no caso eu nem sei te dizer se esse valor ele vai me devolver qual é o tipo de dado, né? Se ele fosse me devolver um inteiro, eu poderia tipo colocar o um aqui direto. Só que como eu não li isso na documentação, porque se ele me devolve um float, tá? E eu achei que iria me devolver um float, por isso que eu fiz isso aqui, ó. O float ele tem uns probleminhas de precisão, né? Então, às vezes o um na verdade, ele pode ser um 0,99993, lá, sei lá. Isso aqui ele está considerando como um, entendeu? Só que se eu falar isso aqui é maior ou igual a um, não é, né? Isso não é maior ou igual a um, né? Então, pelo menos lá quando eu trabalho com o Ciplex ou com o Gurobi no Java, né, ou no C também, quando eu chamo esse método aqui do valor para pegar o valor da variável, ele devolve um float, né, um double, né? Então eu tenho que fazer a comparação desse jeito aqui, ó, maior ou igual a 1 menos um epsilon, tá bom? Para ele não interpretar que esse 0,999 lá não é 1, né? Tá bom? Então, 1 menos epsilon. E aí, o epsilon que a gente declarou aqui, tá bom? Então, se for maior ou igual a 1 menos epsilon, é porque escolheu o item. Aí eu somo aqui, ó, o item. Eu não sei nem por que eu não pus o mais igual aqui também, né?
Ah tá, eu tô olhando aqui o que mudou é a instância, né? Aqui. Beleza. Tá bom. Então aqui, ó, eu estou calculando, né, só para saber o peso total, né, dos itens escolhidos e o valor total dos itens escolhidos. O valor total eu poderia pegar lá da função objetivo, né? Também deve ter alguma função que agora eu não sei de cabeça qual é, que eu obtenho qual é o valor da função objetivo, mas eu estou somando aqui na unha mesmo, estou pegando os itens que foram escolhidos e estou somando, é o peso e o valor deles. E estou imprimindo cada item aqui, ó. Então, o primeiro item é o item 1, que tem valor 30, peso 3. Depois o segundo item é o 2, calhou de ser o 1, 2, 3 e 4, né? Eu peguei uma instância meio zoada aqui, né? Tá bom? Então ele calhou de escolher o item 1, 2, 3 e 4, bem na sequência, né? Então eu imprimo aqui o número do item, o valor do item e o peso do item, beleza? No Julia, quando a gente quer concatenar string, a gente faz assim, ó, escreve, é uma função, a string, abre parênteses, aí você vai pondo por vírgula todas as strings que vão ser concatenadas aqui, tá bom? E aí só que você pode juntar, né, número, então o i aqui é um número que eu vou, se fosse no Java, né, você ia somar assim, né, i, que é um número mais a string, aí no Java ele sabe que é concatenação, está somando número com string, né? Então aqui é assim que faz, ó, string, abre parênteses e aí vai pondo vírgula e vai colocando todas as coisas que você vai concatenar, tá bom? Então isso tudo aqui está sendo concatenado para eu imprimir em amarelo aqui, ó, o negócio, tá bom? E essa função imprime amarelo, ó, tá aqui ó, o código dela, tá? É só um código bizarro aqui. É a mesma coisa que tem no printf lá do C também, né? Tem uns códigos doidos aí que você muda a cor do printf. Beleza, pessoal? Então esse é o código da mochila binária, tá bom? Aí eu queria que vocês rodassem esse código, né? Ver se funciona certinho, brinca aqui, ó, muda a instância, vai lá no arquivo, muda o número, faz o teste na tua folha, né? Ó, pá, qual é a solução que ele está encontrando aqui? Faz sentido isso? Não faz? Tá bom? Tenta rodar uma instância grande para ver se demora. Gera lá, né? Faz um código para gerar a instância e gera lá uma instância com 100 itens, depois gera uma com 1000, né? Vai vendo até onde que ele aguenta, né? Fala assim, ah, vamos ver um 10.000, 100.000, vamos ver até onde que o negócio aguenta, tá bom? Então dá uma brincada com isso. Agora vamos para os outros códigos aqui. Já estou terminando, tá, pessoal? O vídeo está ficando longo pra caramba, né? Eu estou terminando já, porque assim, o primeiro código que a gente viu é, é o que eu tive que explicar mais coisa, agora vai ficar mais fácil, né? Que a gente já viu aqui várias coisas, então vamos lá. Emparelhamento de peso máximo, né? Então era dado um grafo, eu tenho que escolher lá um conjunto de arestas que não tem pontas em comum, né? Aí a gente já definiu uma variável para cada aresta. Eu estou explicando rápido, pessoal. Aí quem não lembrar, volta lá na aula passada que eu estou explicando direitinho o problema do emparelhamento. Eu vou fazer assim, eu vou gravar em duas partes a aula, porque o vídeo acho que já está ficando muito longo. Só vou quebrar porque eu tô com medo aqui do vídeo, de repente, sei lá, dar algum pau aqui, eu perder 2 horas de vídeo, né? Então vou quebrar aqui, já continuo no vídeo, na outra parte aqui.